aí? Tudo certo. Então, tá bom. Podemos começar? Sim. Walter, eu queria falar hoje sobre o remédio, mas eu queria saber assim os cuidados que a gente deve ter com o remédio homeopático. Por exemplo, a gente pode deixar perto de televisão, de celular. Eu fico sempre na dúvida dessas coisas. E uma outra coisa que eu gostaria de saber é os complementos para o remédio. Por exemplo, o Tai Chi pode ser um complemento? Bom dia, Cláudia. Sim, é sempre importante a gente ir conversando sobre essas coisas básicas da homeopatia, né? E uma coisa básica é a medicação. A homeopatia tem uma medicação própria, feita numa técnica própria, e que tem uma ação, ela transmite uma informação, basicamente, que atua no corpo vital. Então, ela tem um outro tipo de constituição, vamos dizer, do medicamento, do que um medicamento quimicamente produzido na indústria. Então, já começa que na indústria química você tem uma fábrica tremenda para produzir substâncias químicas que têm que ser depuradas e transformadas nos remédios, nos diversos remédios. E na homeopatia, normalmente nós temos um método mais artesanal. O farmacêutico homeopata é a figura central para a produção do medicamento, não a indústria. Então, ele produz de forma basicamente artesanal, seguindo uma técnica que já é difundida nas diversas farmacopeias. Farmacopeia é onde se reúne como extrair o princípio ativo das diversas substâncias e transformá-las num remédio homeopático, né? E o nosso objetivo é ter um bom remédio, né, para que a gente transforme, ao dar para o paciente, no medicamento mais adequado. Então, a gente tem que primeiro distinguir que existem diversos tipos de remédio e existem aquelas coisas que são medicamentos, que realmente promovem a saúde. Então, você falou que tem complementos tanto a nível medicamentoso, quanto complementos morais, quanto complementos nas atitudes e nos hábitos de vida. Então, tem uma coisa muito importante no estudo das doenças crônicas, que a homeopatia promove, que é os obstáculos à cura. E nós sabemos, por exemplo, que se eu não comer uma alimentação rica em vitaminas, não tiver ferro na minha alimentação, eu posso, depois de um tempo, estar com uma anemia. E anemia é o que na homeopatia a gente chama de falsa doença crônica. Por que falsa? Porque basta dar o ferro e a pessoa volta, ou a vitamina, e a pessoa volta a não mais ter anemia e volta a ter estado de saúde. Então, era uma deficiência. Então, aí entra todas as deficiências alimentares, né, as hipovitaminoses, né, as carências alimentares dos diversos tipos, que a gente pode melhorar e sanear com uma medida complementar, que é uma orientação alimentar. Outra coisa que pode ser um obstáculo é como a pessoa utiliza o seu corpo, como ela faz a higiene, se ela usa produtos de higiene pessoal muito agressivos, como hoje em dia, às vezes a gente tem uma quantidade imensa de cremes e substâncias, cada uma delas com um princípio ativo, né? Então, às vezes, a mulher está usando um creme, por exemplo, de vitamina A, porque
ouviu dizer que é um bom para a pele, que vai melhorar a pele e tal, e daí dá uma hipervitaminose A, e o excesso da vitamina produz uma série de alterações, sintomas no corpo, que são uma falsa doença, que se a gente parar de usar esse excesso de vitamina A, ele volta ao normal. Então, tanto as deficiências quanto os excessos são importantes da gente ver, né? E daí existem medidas complementares para a gente manter a saúde. Então, o Hahnemann discute, ele tem uma obra que chama As Doenças Crônicas, onde ele, em grande parte da obra, demonstra como a gente deve abordar o paciente para mantê-lo no estado de saúde. Então, que num determinado momento, a pessoa começa a homeopatia com sintomas muito graves ou com diagnósticos importantes, e ela precisa receber uma série de restrições e orientações sobre a sua dieta, sobre os seus hábitos de vida, para restituir a saúde. Mas uma vez restituída a saúde, a gente deve buscar também individualmente qual o melhor regime de vida para aquele paciente se manter em saúde. E um dos itens, você falou do Tai Chi, por exemplo, um dos itens é a atividade física. Então, a gente tem uma atividade física adequada ao meu tipo físico, à minha idade, à minha atuação na sociedade. Isso me dá uma saúde mais adequada. E não é interessante que agora que a gente ouviu, está vendo casos da epidemia de jovens que estão morrendo, que deveriam estar com a imunidade boa, mas que se surpreendem, alguns até atletas, né? Faziam uma atividade física, mas muitas vezes a pessoa não está fazendo de forma apropriada. Ela está se desgastando, submetendo o corpo a um regime de atividade que não corresponde depois à atividade dela do dia a dia. Então, isso pode causar também doença. Ou então, o mais comum hoje em dia, no sedentarismo, né, na vida da cidade, é a pessoa não fazer atividade física nenhuma. Então, isso também é muito ruim, porque não põe o corpo em movimento, que é o mais básico da vida, é o movimento. Então, a maior expressão da nossa vitalidade é que a gente atua no mundo, né? A nossa, vamos dizer, a gente tem uma coreografia no mundo, que é uma verdadeira dança que eu faço no meu dia a dia. Então, se eu não tiver habilidade para fazer a minha coreografia, né, eu vou ter a minha vida restringida, né? E isso pode se transformar num fator importante, um obstáculo para a melhora da minha saúde. Não sei se era isso que você queria escutar. Sim, era isso também. O que eu queria saber também é assim, por exemplo, na verdade já não vou nem falar remédio, vou falar o medicamento, né? O E esse cuidado com os medicamentos, né? medicamentos, né? Já é um conceito diferente. E assim, por exemplo, o medicamento ele pode ser os glóbulos ou pode ser também líquido, né? Tem alguma diferença para aplicação? Isso? Um tipo de doença? Sim. O médico ele vai optar pela forma de administração do medicamento de acordo com a necessidade do paciente, né? E para cada um tem um tipo de cuidado, né? Você tinha me perguntado também qual o cuidado com a medicação homeopática, né? Então, aquele remédio melhor escolhido, ele vai se tornar um medicamento se ele tiver uma atuação efetiva no organismo. Então, as vias de administração dependem do bom uso, do bom funcionamento da homeopatia. Então, a gente pode simplesmente fazer uma alfação do medicamento, que é uma dose bem suave, ou podemos tomar o medicamento em forma de glóbulo, que é o mais comum hoje em dia aqui em São Paulo, ou as gotinhas homeopáticas também, líquido, que são o veículo é um hidroálcool,
O álcool aí tem a função de preservar o medicamento. Então, tem uma porcentagem de álcool suficiente para preservar o medicamento, no mínimo, por 1 ano. Então, para a gente fazer um uso mais prolongado. Mas dependendo daí da concentração do álcool, ele pode durar mais ou menos essa preservação. Então, é muito importante, quando o médico prescreve, a gente saber o porquê, né? Se eu quero repetir doses na homeopatia, eu não vou repetir a mesma dose. Isso é um princípio da homeopatia. Então, a gente dá em líquido para poder ter uma agitação naquele sistema fechado do frasquinho do medicamento, imprimindo uma modificação naquela informação que está ali, a cada dose. Então, a gente faz as agitações a cada vez que a gente vai tomar as gotas, por exemplo. Uma outra forma de tomar é o plus, que é dissolvendo o glóbulo ou a gota num pouco de água, e daí tomando, fracionando essa água, tomando colheradas, sempre agitando. Sempre que tiver um líquido, tem que ter uma agitação, né? Para manter, preservar o medicamento. E o medicamento homeopático, ele é sensível às energias. Então, se ele ficar submetido, por exemplo, a um campo eletromagnético muito forte, né? Isso pode ser gerado por um campo elétrico, né? Então, se eu tenho um rádio-relógio, eu deixo o medicamento em cima do rádio-relógio, ou deixo na geladeira, que tem um motor forte e é de metal, ou deixo em cima da televisão. Hoje em dia não dá mais para deixar em cima da televisão, que é tudo televisão de plasma. Mas, assim, a gente tem que preservar um pouco o medicamento. Então, tem até o pessoal fala, pô, eu vou viajar, vou passar lá no raio-x, né? Então, é lógico que o medicamento ele não é tão sensível. Se for uma coisa de baixa energia, não vai atingir o medicamento. Mas, por exemplo, se você esquece o medicamento no carro e ele toma lá uma manhã inteira de sol em cima do medicamento, você pode estragar o medicamento. Então, a gente tem que manter, enquanto está usando a medicação, um certo cuidado, né? Para que o medicamento, o remédio mantenha uma medicação efetiva. Senão, é a mesma coisa de eu ir para a guerra, levar o fuzil e não levar o projétil para pôr nele. Na hora que eu precisar usar, não vai funcionar. Então, tem que cuidar, né? Se eu tenho uma farmacinha em casa, tem que perguntar para o farmacêutico, para o médico, como preserva o medicamento. Né? Não deixar em lugar de cheiro e coisas de cheiro muito forte, por exemplo, misturado com outras medicações alopáticas que normalmente têm um cheiro muito forte. Deixar no lugar arejado, que não bata sol direto, né? Fora do alcance das crianças, porque a criança ela vê o medicamento homeopático, principalmente se for em glóbulos, e ela vai querer tomar, né? A toxicidade é muito baixa, quase que a gente pode dizer que é zero, mas existe o efeito dinâmico que pode perturbar a criança de acordo com a sua sensibilidade. Então, o ideal é não usarmos medicamentos que a gente não necessita. Então, sempre tem que deixar medicações fora do alcance das crianças, né? E bem preservado. E se eu estou usando um medicamento que eu tenho que levar para lá e para cá, eu tenho que ter um certo cuidado também. Não só simplesmente socar no bolso ou na bolsa e levar, porque eu posso ali estragar o medicamento, né? Então, lembrar que celular cria campo eletromagnético, né? Então, também se deixar junto ao celular, isso ao longo prazo pode dar uma alteração na medicação. Mas hoje os aparelhos estão melhorando muito, a gente deixando a uma pequena distância, né? 1 metro já é suficiente para não estar sob o efeito daquele campo o tempo todo, né? Então, são cuidados que a gente deve tomar com o medicamento para que ele tenha um funcionamento efetivo, né?
sei se seria isso. Perfeito, Val. Você respondeu até o que eu queria saber. Eu ia perguntar da farmacinha, daí você colocou. Uma curiosidade só, o medicamento homeopático é bem recebido? As pessoas tomam de primeira ou tem dificuldade em tomar? Olha, nada no ser humano a gente pode generalizar e achar que é fácil. Cada um reage dentro da sua individualidade. Então, vou contar um fato dessa pandemia que nós medicamos uma empresa, né? E teve um sucesso muito grande, uma proteção muito grande. Os trabalhadores trabalhavam na rua, né? E quase nenhum teve que procurar o hospital com o Covid. Ou tiveram a prevenção, ou foram curados num tempo curto e ficaram bem. E 2 pessoas não. Então, a gente foi investigar o que tinha acontecido, né? Então, eles alegaram, num primeiro momento, que não tinham dinheiro para comprar o medicamento, apesar do medicamento ser um medicamento barato, e enormemente barato em relação aos alopáticos, pode ser que a pessoa não tenha, naquele momento, dinheiro. Então, foi dado o medicamento, a gente tinha umas doações, e demos o medicamento, e um se recuperou e o outro acabou internado. Daí nós fomos ver o porquê também, né? Ele não tomou, mesmo tendo o medicamento em mãos, e daí a gente explicou para ele que o medicamento era bom, que aquilo estava curando todo mundo. Ele já estava com o medicamento doado e ele não tomou e foi entubado, né? Então você vê que a atitude humana varia do zero ao infinito, né? Nós estamos tendo aqui um presidente, por exemplo, que é atualmente a chacota mundial, né? Porque é o único presidente que não acredita no Covid e ele mesmo fica nessa brincadeira. Tenho, não tenho, uso máscara, não uso máscara, tomo remédio que funciona ou tomo cloroquina. Então, você vê que tudo pode acontecer. Independe de classe social, de dinheiro, de cultura. Isso é uma coisa da individualidade humana, né? Então, tem aquelas pessoas que tomam com facilidade, não querem nem saber o que é o medicamento, confiam, porque o médico disse que vai funcionar. E tem outras pessoas que não tomam, apesar das maiores explicações, pode fazer um curso de pós-graduação com os melhores profissionais explicando e não aderem ao tratamento. Isso aí qualquer medicina, tá? Então, eu acredito que isso não é uma questão de credo em relação à homeopatia, nada, né? Então, vou até contar uma anedota para a gente terminar, né? E eu queria agradecer também as pessoas aqui que estão acompanhando, sempre a Cláudia, a Marlene, a Adriane, a Luciana, né? Tem o pessoal que já está sempre acompanhando a gente. Hoje eu vou finalizar então com uma anedota, né? Então, diz que o caipira estava com o filho muito doente, né? E levou no médico. É um esforço muito grande sair lá da roça e ir no médico. E chegando no médico era pneumonia, né? E o médico prescreveu antibiótico. E explicou, ó, você vai tomar o antibiótico, né, 2 vezes por dia. Então você tem que marcar direitinho que o antibiótico tem que ter o horário certinho. E o caipira falou, mas lá na roça não tem como a gente ter um relógio e ficar olhando o relógio, não tem como é que eu faço, né? O médico deu uma ideia, ele falou, ó, na hora que o galo cantar, você lembra e dá o medicamento. Então ele foi e passou lá a semana do antibiótico, ele voltou com o menino e realmente o menino estava curado. O médico falou, nossa, deu certo, né? Perguntou pro caipira, e como é que foi? Eu falei assim, ó, o menino está muito bem, mas toda vez que o galo cantava, eu dava antibiótico para ele e ele acabou morrendo. Mas funcionou. É piadinha de homeopata, tá? Essa aí.
Valeu. Tchau, até logo. Tá bom, então. Tchau, Walter. Bom Um dia. abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Até amanhã.